Oi, oi, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer react desse vídeo aqui, vídeo de Souls-like. Como alguém pode gostar de Souls? Do canal Diário dos Games. Tá eu aqui e o chat, ó. Manda oi pra galera do YouTube, chat. Todo mundo dando oi, YouTube. Já deixa o like, se inscreva. Ajude a pagar o editor. E ele trabalhou muito, trabalhou muito. Oi, YouTube. Oi, YouTube. Bora! Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo Souls-like. Olá! Nossa, está... Olha esse gol! Veja bem. E foi de arrasta. A tela que eu mais vi. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Tipo um tapa. Vai tomando. A tela que eu mais vi, ó. Cara, é muito difícil. Filho da puta! Como alguém consegue gostar disso? Isso não é só difícil, é cruel, é punitivo, é sadismo transformado em videogame. Sim. E ainda assim, por algum motivo que desafia qualquer lógica, milhões de pessoas amam esse negócio. E eu sou uma delas. Amar é muito forte, né, chat? Amar é uma palavra fortíssima. Eu amo o chat. Amar Souls-like e aí também, calma lá, né? A minha autoestima é muito alta pra amar Souls-like, assim, não. Aí também é fortíssimo, né? A gente gosta. Mas por quê? Como isso aconteceu? Por que existe um tipo de cara que sente prazer justamente nessa dor? De onde vem esse fascínio pelos chamados Souls-like? Mommy Onde vivem? Size. Quem são? Onde estão? Sexta, no Globo Repórter. E mais importante ainda, o que esses jogos estão dizendo pra gente? Nossa, trilhas sonoras. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games. Deixa Oi. seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Bora. Antes de entender o amor pela dor, a gente precisa entender de onde essa dor veio. O que é um Souls-like? A resposta é fácil. Jogos desafiadores com combate metódico, com foco em esquiva, estamina e chefes brutais. Mas isso ia ser uma definição muito rasa. O Souls-like é, acima de tudo, uma filosofia de design, uma visão artística sobre o que significa jogar e sobre como a dificuldade pode transformar um jogo e quem está jogando. Só que isso começou bem antes de Dark Souls. Jogos difíceis existem desde os fliperamas. Esses jogos exigiam reflexos precisos. Acho que o Souls-like me transformou. Porque há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando eu não jogava Souls-like, eu era muito melhor, sabe? Eu era uma pessoa mais ali, andando em linha reta. Agora eu estou totalmente fora da curva, né? Eu acho que o Souls-like, inclusive, é um pouco culpado da minha saúde mental instável em live, né? Depois que eu comecei a jogar isso aqui, velho, foi só ladeira abaixo. Ó, é tão verdade que depois que eu comecei a jogar Souls-like, um jogo que eu nunca iria jogar na minha vida se não fosse pela live, eu joguei GTRP, eu joguei Cuphead. Esse jogo só me afundou, velho. É pior que droga, isso daqui é pior que droga. As pessoas nascem boas, os Souls-likes corrompem. Existem desde os fliperamas. Esses jogos exigiam reflexos precisos e castigos brutais aí por erros mínimos. Não era só para testar o jogador, era para fazer ele colocar mais ficha e o dono ganhar mais dinheiro. A dificuldade tinha um propósito comercial, só que quando a From Software entrou nessa jogada, as coisas já estavam mais avançadas no tempo
e tudo começou a mudar. A From começou como uma empresa Aí de foi software tudo pra ladeira abaixo. PCs. Será que o software que os caras faziam eram difíceis de instalar também? Só depois dessa, ela entrou em games com Kingsfield, um RPG em primeira pessoa lento e obscuro lançado no ano de 1994, época que a seleção brasileira ainda tinha algum respeito. Igual Minecraft. Mas foi só com a chegada de Hidetaka Miyazaki que as coisas começaram Ah, a é. tomar forma. Miyazaki era apaixonado por literatura fantástica, ele curtia livros de fantasia inglesa, mesmo sem entender tudo, o que forçava ele a preencher as lacunas dessas histórias com a sua própria imaginação. E isso O mudou homem. completamente a forma dele de contar a história também. Eu já contei toda a história do Miyazaki aqui, tá no canal, se vocês quiserem conferir eu vou deixar aí pra vocês. E aí quando ele tava ali no projeto de Demon's Souls e viu que o jogo tava fadado ao fracasso, ele assumiu o projeto. O jogo não teve um sucesso comercial imediato, só que com o tempo ele deu certo e era diferente de tudo que existia. E a partir desse jogo nasceu uma filosofia, uma nova forma de jogar, um novo estilo, um novo gênero de games. E aí nós tivemos Demon's Souls em 2009, Game de corno. que foi o primeiro jogo, Dark Souls em 2011, Dark Souls 2 em 2014, Bloodborne em 2015, Dark Souls 3 em 2016, Sekiro Shadows Die Twice em 2019 e o último, Elden Ring, em 2022. Tá, e agora que você já conhece todo esse inferno de jogos, agora que a gente já viu tudo isso, vamos voltar lá pra pergunta. Como alguém consegue gostar disso? E talvez essa resposta não esteja só na dificuldade, nos chefes absurdos ou no desespero de você morrer e perder tudo. Talvez a resposta esteja nas histórias, ou melhor... Não é, velho? É que nem droga isso daqui. A gente sabe que faz mal, a gente sabe que é ruim. Quando eu não jogava Souls-like, né? E aí eu pensava, por que eu vou jogar esse jogo, velho? Só morre, sofre. Por que eu vou querer jogar essa bosta, tá ligado? Por que eu vou jogar um jogo que me faz passar raiva, que me faz quebrar meu PC? Por que eu vou jogar essa merda? Não faz sentido jogar isso. Jogos são pra entretenimento, não pra você passar raiva. Só que daí eu joguei, né? Comecei a jogar. E agora eu não sei explicar porque eu gosto. Eu acho que é viciante a sensação, tá ligado? Tipo, pra mim, pelo menos, eu entro na sala do boss e eu morro. Eu sinto uma vontade, assim, um fogo no meu coração de voltar lá e matar o boss, tá ligado? Aquele gostinho de eu consigo. Ah, não. Se eu tentar mais uma vez, eu consigo. Aí quando você vai ver, você já tentou 100, tá ligado? Eu acho que é essa sensação de, tipo assim, se provar que faz você gostar, tá ligado? Tirando que a lore é muito boa também. Só que lore por lore, foda-se, né? Eu acho que a gameplay em si de... Ai, não sei, é uma parada lá no fundo, assim, talvez um espírito competitivo, sabe? Meio sado, assim, misturado. Um pouco de competição, um pouco de sado, um pouco de falta de amor paterno. Acho que uma mistura dessas coisas, sabe, se juntam no seu coração e faz você gostar, eu acho. A resposta esteja nas histórias, ou melhor, nas mensagens que cada uma dessas histórias conta pra gente, sem falar diretamente. E é aqui que o jogo começa de verdade. Porque teve um período da minha vida que eu realmente não curtia Souls-likes. Eu via ali o gênero, conhecia, via pessoas jogando, mas pra mim ele não fazia sentido nenhum. Eu não gostava desses jogos, eu tinha também já interesse, fui assim. Não tinha graça pra mim entrar num jogo onde eu só ficaria morrendo e morrendo e morrendo, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que em dado momento, a nossa cabeça começa a mudar pra algumas coisas. E isso foi acontecendo comigo aos poucos. Eu comecei a me interessar um pouco mais por RPG, por histórias medievais. E aí uma coisa foi levando a outra. E quando eu vi, eu tava assistindo e consumindo bastante conteúdo sobre Souls-likes, principalmente Porque é sobre muito Dark Souls. legal, né? E aí quando eu vi, eu tava curtindo História é demais muito a lore foda, daquele velho. mundo, né? A genialidade ali por trás da história, porque tem muita gente que fala que não existe história em Souls-like. Amigo, você tá completamente Existe, errado. velho. Existe. Ela só não é E é contada muito de uma forma foda. tradicional, de uma forma muito clara. Então não só existe uma história, como existe uma história brilhante. por Souls-like trás de é pra tudo. nerdola, Então, eu né? comecei a me Essa é a grande interessar demais verdade. por Souls-like ela. é Já jogo tinha de jogado alguns nerdola. jogos às vezes, mas não tinha sido fisgado.
E aí depois de um tempo eu realmente fui me interessando. Eu amo nerdolas, eu amo ser nerdola. Games, vendo ali a Você é nerdola, muito prazer. Que eu já tinha jogado. E aí quando eu fui perceber, o bichinho do Souls-like já tinha me mordido. Porque as histórias Dark desses Fantasy, jogos, né, elas vão muito foda. além. Com Dark Souls 1 sendo ali sobre ciclos, né? Ele pra mim é uma das histórias mais melancólicas já contadas em um videogame. Só que ele nunca conta nada diretamente. O mundo tá morrendo, a Era do Fogo, a tal Era do Fogo que é falada, tá acabando. E todo o ciclo de luz e trevas gira em torno dessa negação do fim. Gwyn, o rei ali de Lordaeron, o Senhor da Luz, não aceita que a chama se apague. Ele sacrifica tudo para manter ela acesa. E no fim, ele virou uma casca do que ele era, representando ali o medo do esquecimento, da morte e de um fim que é inevitável. E quantos de nós não tentam manter acesa alguma chama que já está extinta também? Caraca, que já profundo, se fechou, só né? porque às vezes a gente teme o que pode vir logo em seguida. E o mais maluco é que o jogo te dá o poder de decidir. Você pode manter a chama viva, repetindo o ciclo e sabendo que, inevitavelmente, tudo vai começar a apagar de novo, ou deixar ela morrer e abraçar a Era das Trevas. Então, qual é o final bom nessa história? Existe? Eu não sei, porque acho que pra mim só existe ali a consequência do que você faz. Prolongar mais um fim que é inevitável ou quebrar um ciclo e iniciar algo novo, ainda desconhecido, que pode ser ruim, mas que também, por que não, pode ser bom. E Dark Souls 2 eu sei que ele tem uma lore mais... Essa temática é muito foda, né? Esse Dark Fantasy medieval é muito pica, cara. Filosofou. Vendo profundidade em Dark Souls, nunca mais tomaremos no cu da mesma forma agora, chat. Agora que a gente sabe que a história é profunda, que é uma mensagem linda dessa, nunca mais a gente vai tomar no cu igual, velho. Mas como eu falei pra vocês, eu não zerei o jogo, então eu quero realmente sentir o que esse jogo tem a dizer antes de falar. Mas eu posso falar de Dark Souls 3, que é o meu preferido, se não um dos meus preferidos aí da saga. Que é quase um poema sobre ruína, sobre decadência. É muito bom. Com essa Era do Fogo já sendo prolongada aí por muito, muito tempo. E tudo tá caindo em pedaços, tudo tá degradado. É um mundo onde velhos heróis e reis já não brilham mais. Os deuses estão perdendo, os reinos estão virando cinzas. Dark Souls é o fim do fim. E é justamente nisso que a gente vê uma certa beleza, uma certa filosofia de ver que o fim é inevitável. Cabe a gente esse abraçar boss. isso e entender que no fim Tira que tá podem surgir doendo. coisas novas, ou então negar ele até que tudo seja arruinado. E isso é simplesmente uma coisa genial que os Souls-likes conseguem fazer. E eu queria abrir um parêntese aqui, porque até agora eu falei de lore, falei um pouco aí da mitologia, falei sobre os jogos, como eles funcionam, quais são os lançamentos, falei da grandiosidade deles, como se fosse algo bem externo mesmo, analisando os jogos. Só que a verdade é que eles mudaram também a minha vida. Eu tenho uma história muito pessoal com esses jogos, especialmente com Bloodborne, porque eu joguei ele num período bem difícil que eu passei na minha vida. Não Eu não vou tenho. entrar em detalhes agora, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre toda essa história aqui no canal um dia, pretendo aí contar essa história pessoal pra vocês um dia, mas o que eu posso dizer é que Bloodborne praticamente me salvou. Igual eu com VTuber, velho. E isso já fazem vários anos, só que ele continuou presente na minha vida, e ano passado, eu acho que alguns de vocês já estavam por aqui vão lembrar, eu voltei com o canal, depois dele estar um bom tempinho parado, com 200 inscritos, e hoje ele tá aí nesse momento com 13 mil e pouco. E nossa, época, foda. eu voltei com o canal porque eu tava novamente em um momento bem difícil, precisava de uma válvula de escape, e nessa época foi quando eu peguei o Bloodborne pra platinar ele. E eu platinei durante uma época muito difícil, Nossa e mais senhor. uma vez ele foi ali um amigo presente, uma companhia presente na minha vida. Então eu tenho uma história muito pessoal com esse jogo, e não tem como eu não dizer que não só ele, mas os outros Souls mudaram a minha vida e a minha forma de pensar para algumas coisas também. Porque esses jogos me fizeram enxergar o mundo de outro jeito. Eles me fizeram ver a beleza mesmo dentro do caos, encontrar sentido mesmo na dor. E me fizeram esse cara joga diferente da gente, né? Tudo parecia perdido. Porque foi através de um videogame, de uma caçada numa cidade infectada por horrores cósmicos, que eu encontrei a força para continuar passo a passo. E quando eu falo isso, eu não tô exagerando. Eu tô contando a minha história. Esses jogos têm uma profundidade que a gente não vê todo dia nos videogames, a gente não vê em todos os jogos. Não é só a dificuldade, é a lore realmente, mundo, né? atmosfera, profunda pra caramba.
narrativa. Chega a ser até confuso pra entender, né, velho? Tem que ver muito vídeo pra entender direitinho tudo que tá acontecendo. Mas os personagens passam umas visão muito foda. Eu acho isso daí legal. É legal jogar um joguinho aleatório sem lore, mas um joguinho com a lore muito foda, assim, que você chega e fala, caraca, ou que tu faz coisas que eu particularmente gosto muito de coisas que me fazem refletir, tá ligado? O filme, jogo, sabe? Tipo, você assiste ou joga e no final você pensa, caralho, velho, não é que isso aqui faz sentido? Que ajuda você a pensar de forma diferente, tá ligado? Abre a sua mente. Eu acho pica. Bloodborne é exclusivo de console, é só de PlayStation 4 e 5 e ele é dublado. Pois é, então, é um pouco difícil de jogar, né? Porque eu só jogo no PCzinho. Isso eu também acho um top nos jogos. Cada jogador tem uma experiência, uma história diferente com eles. Sim, é muito individual. A gameplay das pessoas é muito individual, tá ligado? Principalmente em Souls-like, né? Eu acho que Souls-like é mais do que no geral, nos outros jogos. Porque cada pessoa pode jogar do jeito que ela quiser, fazer um caminho que ela achar melhor, usar a arma que ela quiser, aprender a jogar do jeito que ela quiser, com a classe que ela quiser. É muito individual, tá ligado? Por mais que os jogadores de Souls-like gostam de cuspir regra, né? Coffee. Nossa, fanbase de Souls-like às vezes são insuportáveis. Falar pra vocês, viu? Nossa senhora. Os caras chegam lá e você tá jogando com a espadinha lá e fica, não, vai lá pegar a espada não sei o quê. Vai pegar o anel do não sei o que lá. Ai, me deixa jogar, porra. E gameplay. Entre mundo, atmosfera, personagens, narrativa e gameplay. E isso cria algo absolutamente único. E tem jogos com histórias boas em outros gêneros também. Só que aqui é diferente, porque aqui a história não é dada de bandeja pra você. Ela é Você tem que explorar, né? É por isso que me dói quando alguém fala que Dark Souls não tem história. Você tá errado. Sinceramente, diante de tudo que eu falei até aqui, diante de todos os temas profundos que esses jogos carregam, como que você pode falar que Dark Souls não tem história? Ele tem. Talvez essa história só não seja contada de uma forma que você gosta, mas não tem como negar que esse jogo tem lore, que esse jogo tem história. E uma história bem grandiosa, por sinal. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Ela não é uma história entregue em cutscenes longas, em diálogos que você fica olhando pro NPC falar por horas e em linhas de diálogos que você vai escolhendo. Tem que explorar bastante. Nos detalhes, nos itens, nas entrelinhas, na arquitetura das próprias ruínas do jogo e muitas vezes até nas mortes que a gente vai sofrendo durante a campanha. É uma história que tá lá para quem quer encontrar ela. Você pode simplesmente zerar o jogo e nem perceber, nem entender nada. E não tem problema. Exatamente. Se você curte, só vai. Mas dizer que não tem história é um erro muito grande. Esses jogos têm histórias grandiosas, geniais e com significados que são muito profundos. E se você for atrás, se pesquisar, assistir vídeos, tem canais aí incríveis que fazem um trabalho impecável para contar essa lore. Você já vai vimos ver alguns, que a né, história chat? tá lá, pronta para ser sentida pelo jogador. E quando você se conecta com ela, quando a mente se expande para essa nova ideia, ela jamais volta pro tamanho original. Corói! Cinema. Pior que eu gosto de jogar e zerar. É porque o problema do Dark Souls, do Souls-like no geral, é que é muito difícil você acompanhar a história. Porque toda vez que você para pra respirar, tem alguém atrás de você querendo te macetar, velho. Não dá pra ler a história enquanto joga. Pelo menos não a primeira vez. Eu prefiro jogar full, zerar logo pra passar o sofrimento e depois ver a história em off. Aí quando você vai ver a história em off, você lembra das paradas que você fez e você fica, caralho, velho. Eu peguei esse item, caralho, eu falei com esse NPC, eu passei nesse lugar. Isso é foda? Mas eu acho que é muito coisa de nerdola, né? Sei lá, eu acho que é um público específico que, tipo, fica... Porque tem gente que só joga por jogar e mata tudo e foda-se, e tem gente que entende o jogo, né? Tipo, a história e tudo mais. É isso aí. Foi isso que esses jogos fizeram comigo. Eles expandiram a minha forma de pensar, de ver o mundo, de entender muitas dores da vida. E tudo isso num videogame. Souls-likes me fizeram amar ainda mais o que os jogos podem ser. Porque sim, vidas podem ser Nada como transformadas por videogames jogo. pra A adultos. minha foi,
Tenho certeza que a de muitos de vocês foi também. Então conta aí pra gente nos comentários depois o que mudou a sua vida nos jogos. Sim, Souls-likes tem momentos muito frustrantes. Você vai morrer, vai xingar, vai querer tacar o controle longe, desistir. Só que sinceramente, tudo é assim, a vida é assim. E talvez por isso esses jogos ressoem tanto com a gente. Porque mesmo com tudo que eu falei lá no começo, eu amo esses jogos de um jeito que eu nem sei explicar direito. Mesmo com todas as dificuldades. Aliás, as dificuldades são parte desse caminho. Muito foda, velho. Tem uma coisa também que eu preciso comentar, que é o gameplay. Porque muita gente fala que Souls-likes são complexos. E de certa forma eles são mesmo. É Você muito. tem ali dezenas de builds possíveis, magias, Falar que não é mentira. resistências. Difícil demais essa por exemplo, porra. ele te dá um arsenal gigantesco para você montar o seu personagem. E isso pode assustar quem é novato. Só que sabe o que é curioso? Ao mesmo tempo, esses jogos são extremamente simples. Eles não são como tantos outros jogos modernos que lotam a sua tela de tutoriais, setas, dicas, HUDs piscando, como se você fosse um idiota que precisa ser guiado pela mãozinha o tempo inteiro. Muitas vezes a Aqui pessoa o jogo te é, joga né? no mundo e é isso. Se vira. Ele é seco, direto, para alguns até é ríspido. E tem gente que vai estranhar isso. Só que eu adoro. E eu tenho certeza que muitos de vocês adoram isso também. Porque eu gosto daquela sensação de estar num mundo que não se importa muito comigo. Um mundo perigoso, caótico, onde o inimigo Nossa, vai ser masoquista, garoto. Você quer um abraço? Onde cada passo é uma descoberta. E cada descoberta pode ser a sua morte. E o mais incrível é que isso tudo se conecta com a própria história. Porque no começo do jogo, você é um nada, um ninguém, um rejeitado, uma cinza, um caçador perdido, um shinobi desonrado, um maculado esquecido. Você não entende nada, você não tem nada, você é fraco. E o jogo faz questão de te lembrar disso e de te fazer sentir isso. Você vai morrer. Nossa, eu senti muito. Vai morrer muito, meu amigo. Ah, eu senti você tanto. Vai avançando, vai melhorando, vai aprendendo. Você começa a decorar os padrões dos inimigos, começa a entender como distribuir os seus pontos, começa a escolher melhor as suas armas, a respeitar o tempo de ataque, a observar antes de agir e a ter mais paciência. E lá no fim, quando os créditos sobem, depois de dezenas ou centenas de horas, você olha pra trás, pra todo esse caminho que você minha esposa aí. e fala, caramba, olha onde eu cheguei. Eu era aquele nada, aquele A Zé esposinha ninguém, que mal aí. sabia Ai, bater linda. em alguém com uma espada, e agora eu tô aqui. Venci um por um, cada boss, cada área, cada armadilha, cada golpe baixo que o jogo me deu. Eu passei por tudo isso sozinho. E essa pra mim é a beleza do gameplay nesses jogos. Eles não precisam ficar te explicando cada passo que você dá. Eles confiam em você. Não, mas isso também é o que faz as pessoas não quererem jogar, né? Porque é muito difícil, tipo assim, é difícil, tá ligado? O jogo te joga no... Você cai no mundo e você não sabe pra onde ir, o que fazer. É difícil, tá ligado? Jogos com tutoriais são bem mais amigáveis, né? Então as pessoas começam a jogar e ficam, tem que fazer isso aqui e tal, pronto, acabou. Só que essa porra não tem tutorial, tá ligado? Então é tipo assim, é muito específico. A pessoa pra querer jogar e continuar... A pessoa pra querer continuar jogando, ela tem que ser forte, mano. Isso aqui a gente não pode negar, velho. Souls-like é jogo de pessoas que sabem o que querem, velho. Porque se você for um pouquinho fraco ali, se sua mente for fraca, tu entra, morre e nunca mais volta. Porque o jogo te massacra, mano. É muito se vire, tá ligado? É muito se vire das ideias. Por exemplo, eu zerei o Elden, mas se eu não tivesse em live com o chat, eu teria mamado muito mais, velho. Eu me lasquei escutando o chat, mas também o chat me ajudou muito, velho. Então, tipo assim, eu sozinha na minha casa, num belo domingo, não acordaria e falaria, nossa, vontade de jogar um Elden. Porque é difícil, tá ligado? Agora, jogando com a galera assistindo, entrosando, é legal, mas sozinho, velho, sem saber nada, não. Hoje em dia até que sim, né? Porque hoje em dia eu sei. Mas na época que eu não sabia nada sobre o jogo, pô, não dá, velho. Eles não precisam ficar te explicando cada passo que você dá. Eles confiam em você. Eles jogam a responsabilidade nas suas costas. E por isso, cada jogador vai viver a sua própria jornada. Tem boss que eu matei de primeira e você vai passar dias travado. E vai ter boss que você não vai nem lembrar de tão fácil que foi. E pra mim,
ele pode ter sido o mais difícil do jogo. Ele pode estar na minha lista de bosses É mais muito difíceis que eu já individual a passei. gameplay, E essa velho. imprevisibilidade, essa diferença de um pra outro, essa liberdade, né, da jornada, é o que torna a experiência também tão intensa. E sim, às vezes esses jogos são injustos. Você vai passar raiva, você vai querer largar tudo, só que quando você vence, quando você passa, não tem sensação igual, cara, de verdade. Nossa, é bom demais. E é por Nossa, isso que eu amo sim. esses jogos, com tudo É que muito eles têm, bom com toda a vencer, sua tá ligado? crueldade, com toda a sua dificuldade, eu simplesmente amo esses jogos. Dito isso, quando alguém me pergunta como alguém consegue gostar de Dark Souls, ou quando alguém diz que Dark Souls nem história tem, bom, é tudo isso que eu falei nesse vídeo que vem pra minha cabeça. Cara, Dark Souls faz é um vídeo de maravilhoso. 20 Souls-likes minutos, são vai maravilhosos. tomando. Talvez na sua primeira experiência, ou às vezes ali na sua segunda, terceira, você simplesmente não goste. Vai achar o jogo lento, chato, frustrante, seja o que for, tudo bem. Esses jogos não são feitos para agradar todo mundo realmente. Eles são duros, eles são secos, são impiedosos às vezes. Só que para alguns de nós, em algum momento, eles se tornam obras de arte. Eles são secos, são impiedosos às vezes. Só que para alguns de nós, em algum momento, eles se tornam obras de arte. E eu vejo Pior esses que é jogos muito assim. bom, Eu vejo né? a história neles do jeito que eu comentei. Eu sinto o gameplay exatamente como eu descrevi. E você pode sentir de uma forma diferente, mais simples ou até mesmo mais complexa, completamente oposta ao que eu penso. E tudo certo. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Mas é por isso que eu amo esses joguinhos difíceis do inferno que fazem a gente passar raiva. Eu adoro seus A gente porque eles ama vão também além, nesse eles fazem canal. coisas que poucos jogos ousam fazer, porque eles constroem mundos que poucos jogos, muitas vezes, têm coragem de construir. E eu acho que mesmo quem não curte, mesmo quem acha que o jogo não é pra ela, essa pessoa costuma respeitar a comunidade, respeitar a jornada, respeitar o impacto que esses games têm. Porque sim, a From Software mudou a indústria dos games. O Miyazaki mudou a história dessa mídia. E quando você junta tudo, a narrativa fragmentada, o gameplay dificílimo, os mundos melancólicos, os personagens em dificuldades, o Obra-prima. que você tem não é só um jogo, é uma experiência. E pra mim, é uma experiência que ficou marcada. Eu lembro de cada Souls que eu zerei como quem lembra de uma fase da vida. Eu lembro da época, eu lembro do que eu tava vivendo, eu lembro do que eu tava sentindo. Pior que é Eu bom, lembro né? de Que cada ódio. um desses jogos Vai. muito carinho, porque eles são realmente muito especiais, cada um à sua forma. Dito isso, se você assistiu o vídeo até aqui, esses grandes reacts, saibam que eu jogo Souls-like na minha live e eu estou para zerar a DLC de Dark Souls 3. Vai tomando. Olha o marketing. Gostaram, Tati, do meu Porque eu marketing? joguei alguns deles quando eu tava mal, quando a vida tava difícil. Receba. Bloodborne foi aí, como eu falei, um jogo que me acompanhou em momentos sombrios. E eu joguei a primeira vez em uma fase ruim e depois platinei o jogo em outra fase igualmente ou até mais difícil. Dark Souls 1 também foi um companheiro aí em tempos escuros. E eu não sei explicar o porquê. Eu sei que parece que jogar um Souls-like quando a vida tá difícil torna a experiência ainda mais intensa, ainda mais real. Porque você vê no jogo os perigos, os medos, os monstros daquele mundo, né? Como se eles fossem os problemas da sua vida. Você morre, falha, passa Ótima raiva, ideia de apanha, terapia aí, mas chat, ó. aprende e principalmente tenta de novo. E quando você consegue, quando você vence, a sensação é indescritível. É como se o jogo estivesse falando, sim, tá difícil agora, eu sei que tá, mas você consegue, você pode. E ali, naquele mundo sombrio, você encontra algo parecido com uma paz meio torta, meio dolorida, mas que te envolve, porque você se vê nos personagens. Putz, Você velho, também cara carrega uma sombra, viveu também o se sente game, né? quebrado, mas mesmo assim, você continua. E isso pra mim vai muito além de videogame, vai muito além de entretenimento. Jogar um Souls no momento difícil é uma experiência marcante, porque ele te mostra de um jeito muito cru que você pode vencer, que você pode crescer e que você pode evoluir. E quando você finalmente passa por tudo aquilo, o sabor da vitória, da superação e da conquista é algo que pouquíssimas outras coisas na vida conseguem te dar. Amar um hobbit faz bem. E bom, por hoje é isso. É, um hobbyzinho, Eu espero que vocês tenham gostado sim. desse vídeo. Se Gostei, você quiser me muito ajudar, bom, mandar viu, uma senhor? mensagem pra mim, uma sugestão, tem aí o nosso Live Pix, onde você me manda um valor com essa mensagem junto. Tem também aqui o Valeu Demais, aqui embaixo do vídeo, onde o seu comentário vai ficar destacado. E de qualquer forma, eu agradeço demais a você. Obrigada, que bom assistiu até vídeo, aqui. gostei. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se Profundo, inscrever no canal profundo. pra ajudar meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Vou dar like, vou dar like. Vídeo bom.
Agora eu posso jogar Dark Souls tomando no cu, mas me sentindo muito bem por tomar no cu. Obrigada, senhor. Agora eu vou tomar no cu com mais significado, né? Amém.